Vamos lá, galera. Agora é Flamengo e Vitória, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like. A rapaziada aí do Tá Na Área falando sobre essa partida do Flamengo que amanhã enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil. Tô de bola, galera. Ó, mais uma vez eu peço, inscreva, deixe o seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Vocês ajudam e incentivam demais aqui o meu trabalho, beleza? Vamos lá, sem mais enrolação. O Viu com a galera do Tá Na Área vai falar a respeito. Seu Bahia ontem jogando no Maracanã por 2-0, mais uma boa exibição do time do Flamengo, né, BL? Acho que é o tipo de jogo, primeiro, que é contra um adversário de muita qualidade. O Bahia se coloca ali como postulante a G4, o Bahia se colocar ali não é novidade nenhuma. O Bahia já tem esse patamar há algum tempo, e se a gente destaca, por exemplo, a folga que alguns times têm em meio de semana de data Comebol, como o Atlético Paranaense e Curitiba, o Bahia, e aí, infelizmente para o Bahia, também tem esse tipo de folga. O Bahia vem de uma semana de trabalho, de descanso, enquanto as outras equipes estão disputando Libertadores e Sul-Americana. Lembrando que o Bahia caiu naquela primeira fase prévia da Libertadores, então nem para a Sul-Americana foi. Então acho que isso torna, né? A gente viu, claro, o Flamengo numa boa exibição diante de um adversário de qualidade, né? Era um jogo ali de G4, as duas equipes tinham a mesma pontuação e o mesmo aproveitamento, porque o Bahia também tem um jogo a menos. Então, a gente está vendo, inclusive, a homenagem do Arrascaeta ao Oscar Schmidt. Né? O Arrascaeta utilizou a camisa 14, foi bem bonito realmente a comemoração dele, que fez o primeiro gol. O Paquetá fez um segundo. É o tipo de jogo que anima ainda mais, né, o torcedor do Flamengo, que já estava bastante animado. O Flamengo segue na parte de cima do Brasileirão. A gente esperava, pelo menos ontem no News, a gente falava um pouco sobre como esse jogo poderia ser muito parelho. E eu vou ser sincera, não foi tão parelho quanto eu esperava que seria. Eu esperava um Bahia um pouco mais propositivo, um Bahia incomodando um pouco mais o Flamengo, com chances claríssimas de gol, porque é um time difícil de se jogar contra, né? O Bahia conseguiu afastar o fantasma do visitante, porque ano passado era um visitante péssimo, né? Não conseguia vencer jogos fora de casa praticamente, e nesse ano a situação mudou. É o melhor visitante, mesmo Exato. Com a derrota de ontem, ainda é o melhor visitante do campeonato. Mas eu esperava um pouco mais do Bahia. O Flamengo teve relativa tranquilidade para matar a partida, né? Foi um Flamengo superior, foi um Flamengo que criou, foi um Flamengo que parece realmente ter engatado. E aí a gente começa a ver mais a cara do Leonardo Jardim nessa equipe. Um bom jogo, um jogo que anima, óbvio, que empolga. Teve esse chute também do Jean Lucas na trave. Mas, assim, eu não sei se o torcedor do Flamengo em algum momento ficou desanimado. Talvez ali na demissão do Felipe Luiz, que ele coçou a cabeça e não entendeu o que aconteceu. Com as duas derrotas em jogos que valiam taça, talvez nesse início de temporada, mas não que eu concorde, tá? Mas é porque o torcedor se acostumou a ganhar tudo, né? Pode ser, tá, pode ser. Eu vou concordar contigo nessa. Mas é porque, assim, você olha o elenco do Flamengo, você desanimar, eu não sei o que precisa pra você ficar animado, entendeu? O torcedor, eu não sei o que precisa pro torcedor flamenguista ficar animado. É claro que o Flamengo busca sempre protagonismo, é um baita de um elenco, a gente cansou de falar isso. Mais uma tentativa do Pedro, dessa vez foi só tentativa, né? De um gol do meio da rua. No Fla-Flu ele conseguiu, no jogo contra o Bahia ele não conseguiu. Mas um ótimo jogo, um jogo muito tranquilo. O Flamengo que conseguiu segurar bem a equipe do Bahia. A equipe do Bahia deveu um pouquinho e o Flamengo fez o que tinha que ser feito. Marcou 2 gols, conseguiu sair com a vitória. E mais importante, talvez empolgando, né? Empolgando um pouco mais a torcida, que talvez não estivesse tão animada assim devido a 2 jogos, 3 jogos e uma demissão de técnico. Enfim, foi uma boa exibição. E é isso, vale muito destacar, né, Rick? A gente viu o segundo gol do Flamengo marcado pelo Paquetá, numa jogada ensaiada até bastante interessante. Acho que é um nome que vale a gente falar, porque eu já falei no começo do programa, a gente está falando de contagem regressiva para a Copa do Mundo. Paquetá é um jogador que participou do ciclo praticamente todo, foi titular da última Copa do Mundo. E no Flamengo está se reencontrando. Claro que a gente fala sobre adaptação, isso leva um tempo. O Paquetá talvez, o primeiro lance de impacto dele no Flamengo seja um lance negativo nesse retorno, que é o gol perdido na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, mas já se encontrou. Eu acho que é um jogadoraço que o Flamengo tem e na função que a gente estava mais habituado a ver, né? Como esse segundo homem de meio campo, esse camisa 8, entre aspas, não é a camisa literal dele, mas é aquela função de segundo volante, e aparecendo fazendo gols, né? O Paquetá faz gols, ele é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, tinha feito na Libertadores, fez agora no Brasileiro, mas talvez não seja essa a principal notícia, né? Acho que é o Paquetá desempenhando a função dele no meio campo. E eu acho que foi importante para ele, né? Se a gente pegar o contexto do Paquetá, ele começa a jogar como um ponta, meia ponta, como o Everton já fez, como o Gerson já fez.
foi utilizado ali, realmente no começo teve algumas dificuldades que é normal, nem é parte tática, é parte de readaptação mesmo, de muito tempo estar jogando fora, mas eu sempre gostei do Paquetá vindo de frente, esse camisa 8, esse cara que vê o jogo, esse cara que tem o feeling como ele tem desse box to box, de chegar, finalizar, de entrar na área a hora que tem que entrar, de participar ativamente de todas as ações, seja ela uma começo de construção ou um fim de construção, como ele tem feito os gols. Ainda mais agora, muito mais rodeado de jogadores com mais inteligência, ainda no caso o Arrascaeta, que você consegue mapear movimentações interessantes de um jogador como o Arrascaeta. A presença do Pedro como 9 também dá mais possibilidades para ele, porque o Pedro dá possibilidades para ele fazer uma parede, para ele ser mais participativo. Cara, se tem uma coisa que o Paquetá precisava é desse momento, né? Se o Ancelotti tinha alguma dúvida, a gente está vendo o momento da contusão dele. O exame apontou uma lesão muscular na coxa, ele vai ficar cerca de 10 dias afastado. Mas é um jogador que realmente também tem a questão da versatilidade. Eu não estou falando que o Paquetá não possa voltar a jogar como um ponta, como meia ponta, como ele fez do outro lado, já jogando como um ponta esquerda, quando precisou. Para mim é um jogador inteligentíssimo, um jogador importantíssimo, tem ganhado, acho que muito mais a parte física, que eu acho que é importante para um jogador como o Paquetá. A qualidade técnica, a gente vai aqui bater em madeira, falar da qualidade técnica dele. Então, são passos que era importante a gente entender e que a gente, como eu, como um apreciador de bons jogadores, às vezes quer que ele pula logo essa etapa, que é a adaptação, que é a parte física, e agora a gente está vendo o Paquetá que a gente esperava ver, que é um cara que realmente é diferenciado. É um cara que tecnicamente é fora da curva, um cara que entende o jogo com muita facilidade, um cara que se você precisar dele como um 8, ele te entrega, um 10 ele te entrega, um 7, esse números, né, de lado ele te entrega. Então assim, tá vivendo um grande momento, eu acho que ainda precisa um pouquinho mais dessa parte física, para aí sim a gente ver mais ainda atuações de intensidade, que é o que pede aqui no Brasil. Lá, na Europa, talvez ele não precisava de tanta intensidade. Aqui você já precisa. Hora você está marcando, hora você faz um terceiro zagueiro, como ele já fez algumas vezes para sair com essa bola com mais qualidade, mas eu não tenho dúvida. Agora, o ponto-chave do Flamengo ontem, para mim, é a volta do Saúl. Para mim é importantíssimo, um jogador que vai agregar muito nesse meio campo, que já está uma bagunça na cabeça do Leonardo Jardim, porque De La Cruz está voltando e quase sempre sendo utilizado. O Everton Araújo fazendo cada dia jogos melhores. Com o Jorginho fora, com o Pulgar fora, daqui a pouco os dois voltam. O Jorginho tem a possibilidade de voltar já na Copa do Brasil, inclusive. E aí eu não sei o que ele vai fazer. Então, assim, são muitos jogadores. Aí será que o Paquetá volta para o lado direito? Era esse o ponto, entendeu? Que eu ia tocar. Então, assim, mas já tem um Carrascal que está sendo punido, entre aspas. Ontem já jogou um Plata que jogou uma partidaça. Cara, é muito bom. Eu, se fosse treinador do Flamengo, eu colocaria minha cabeça no travesseiro aqui, ó, e dormia Tranquilidade, muito tranquilo. pelo menos nesse momento. Muito tranquilo, cara. É muitas opções, o Bené. E aí o que a Beli falou e que você falou, assim, é claro que o torcedor do Flamengo sempre vai querer muito, e tem um direito pelo elenco que o Flamengo, né, tem em mão, por elenco que o Flamengo tem no momento. Mas, cara, não tem como você não achar que o Flamengo vai disputar todos os títulos possíveis na temporada. É muita qualidade. Oscilar, vai oscilar. Ganhar os 3 é muito difícil, porque até para quem tem um grande elenco, né? Outra coisa, a gente está falando de um Bahia que tem qualidade. Perfeito. Sim. O primeiro tempo do Flamengo ontem foi absurdo, foi avassalador. E não foi de um Bahia que não tentou jogar. Foi de um Flamengo que não deixou o Bahia jogar. Há uma diferença. Às vezes a gente fala assim, o Bahia não poderia ter mostrado mais. Eu também acho, mas o Flamengo não deixou. No segundo tempo, sim. O Bahia teve algumas outras possibilidades, porque aí o Flamengo também já tinha feito o segundo gol. Mas é muito difícil você combater ou você competir com o Flamengo quando ele está nesse nível de primeiro tempo. Foi absurdo, Bené, foi absurdo. Para mim, assim, com todo o respeito ao Bahia, foi um amasso no primeiro tempo. Um amasso mesmo. O Flamengo poderia ter saído para o intervalo com 2-3-0 tranquilo. Entendeu? Então é diferente. Agora, são jogadores que a gente vai ver crescendo gradativamente. A Arrascaeta começou a estar fisicamente bem, já é um outro Arrascaeta. Sim. Já é um outro Arrascaeta, aquele Arrascaeta que terminou ano passado. Né? Então, assim, a cada dia que passa, a cada jogo que a gente vai ver do Flamengo, a gente vai ver o Flamengo crescendo. E aí vai ser ruim para os adversários.
Cada um vai ter que se mexer da sua forma, cada um vai ter que tirar esse conforto do Flamengo, de certa forma, para tentar tirar tudo isso que a gente vê do Flamengo. Vai ser fácil? Sem dúvida. E falando sobre o Paquetá, né, sobre esse posicionamento do Paquetá, a gente debateu muito isso, né? O Paquetá, quando é contratado, a gente já falava da qualidade, é um jogador de Premier League que vem para o futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, que ficou afastado muito por conta, né, do julgamento que ele ficou envolvido lá ainda na Inglaterra. Ficou afastado da seleção, perdeu uma transferência, inclusive, para o Manchester City por conta disso. Mas, enfim, a gente sabia que era um baita reforço que o Flamengo estava contratando, a gente não tinha a menor dúvida disso. Só que a gente debateu muito a questão do posicionamento, porque o Paquetá, sim, é um jogador versátil. Isso foi falado até na seleção. Porque ele foi utilizado como segundo homem, ele foi testado como um camisa 10 até na seleção brasileira. Então existia essa dúvida. Aí quando ele chega ao Flamengo, eu acho que a primeira análise é a seguinte: que espaço tem para colocar um jogador como esse? Porque o Flamengo tinha um meio-campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Era, pelo menos naquele momento, inimaginável tirar um dos três. Né? Acho que o Pulgar não concorre com o Paquetá, mas Jorginho e Arrascaeta é difícil. Então, talvez tenha passado pela cabeça do Felipe e até do Leonardo Jardim, que foi o sucessor, usar o Paquetá como um jogador mais aberto, porque era o espaço que tinha no time, para não tirar um Jorginho, por exemplo. Acha que é mais ou menos por aí, Belli? E agora o Jorginho voltando, passa a ser um duelo por uma vaga nesse time necessariamente por essa posição? Ou joga Jorginho ou joga Paquetá, porque o Paquetá tá voando agora como esse camisa 8 também. Assim, quando a gente viu a contratação do Paquetá, a gente falava, o Flamengo vai precisar realmente entender como encaixar esse jogador no elenco, mas o lado bom é que o Paquetá pode jogar em muitas posições, né? O lado ruim era quem sai para entrar o Paquetá, e o lado bom era o Paquetá pode entrar no lugar de metade do time, praticamente, né? Ele atua... 9, até como centroavante ele jogou. Então, assim, acho que essa parte da briga pela titularidade vai ser algo com que o Leonardo Jardim vai precisar lidar. Eu entendo se o Paquetá entrar de 8, porque todo mundo aqui dessa mesa concorda que talvez tenha sido o melhor do futebol do Paquetá, a gente tem observado com ele de camisa 8. Só que é muito difícil tirar o Jardim. Nessa mesa, sim, mas tem muita gente... Nessa mesa. Acho que ele é um 10, um cara mais próximo do gol. E respeito, porque ele tem uma finalização absurda. Ele tem qualidade para jogar. Mas eu acho que ele é bem melhor de 8. Eu gosto dele de 8. E aí, a conclusão tira o Jorginho desse time? Difícil, como é que faz? Difícil, muito difícil tirar o Jorginho desse time, porque também é um baita de um jogador. Agora, eu só queria tentar projetar a Copa do Mundo. Por quê? Porque a gente viu o Paquetá voltando a ser convocado e um nome importante nas convocações do Ancelotti. Bem verdade que na última data FIFA ele não esteve presente. Ao mesmo tempo que ele não esteve presente, a gente viu também talvez um Paquetá um pouco mais abaixo, né? Um pouco abaixo aí do que se esperava. E em algum momento no pós-data FIFA, muito por conta também do bom desempenho do Danilo, o Paquetá talvez tenha sido um nome meio esquecido nessa brincadeira. Só que talvez com esse posicionamento de camisa 8, ele volte a atuar dentro daquilo que a gente já viu o Paquetá atuando. E isso, com toda certeza, o torna um selecionável. Ele já é um selecionável desde antes. Mas a partir do momento que ele já é um jogador que o Ancelotti gosta e ele encontra o bom futebol, a gente está vendo aí, né, 2 sinais positivos. E aí é o desafio para o jogador, né? Acho que quando ele vai para o Flamengo, ele sabe que ele vai brigar por posições. Claro que o valor que é investido no Paquetá, a gente pensa numa titularidade imediata. Eu acho que também não tem nada de errado nisso. É muito dinheiro para o jogador ficar no banco de reservas, sim. Mas os técnicos que passaram ali pelo Flamengo nesse ano, eles têm as convicções deles. A gente não vai aqui, né, apitar o que cada um deve fazer. Mas a gente viu o que o Felipe Luiz tentou fazer e agora a gente está vendo o que o Leonardo Jardim está tentando, né, a forma como ele está tentando encaixar o Paquetá nessa equipe. E o Paquetá vem fazendo bons jogos recentes, né? Então, assim, eu acho difícil tirar o Jorginho também. Mas pensando no calendário que a gente tem, vai começar a Copa do Brasil, tem Libertadores e Campeonato Brasileiro, dá tranquilamente para os dois irem revezando, né, à medida que os jogos forem passando. E acho importante tocar nesse ponto da seleção brasileira também, porque é algo que a gente debate, né? O Paquetá não é o tipo de jogador que é convocado pelo momento. Eu acho que ele é convocado pela qualidade que ele tem, pela regularidade, pelo conhecimento que o Ancelotti tem do futebol dele, pela sequência que ele teve jogando no futebol de alto nível, como futebol inglês. Então, eu acho que é um cara que está no radar, claro, para a Copa do Mundo. Mas aí eu entro na questão que é a seguinte, não que eu concorde, mas o Ancelotti indicou que serão 5 meio-campistas na Copa do Mundo. Eu
faria diferente, eu levaria 6 e levaria 8 defensores. Mas enfim, estou trabalhando com o cenário que o próprio técnico da seleção brasileira falou. Ele vai levar 3 goleiros, 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes. Aí colocando esses 5 meio-campistas, a gente sabe que Casimiro está garantido, Bruno Guimarães está garantido. Fabinho e Andrei eram 2 nomes também que vinham com essa frequência, com essa sequência na seleção brasileira. Aí sobraria um nome. E aí tem Paquetá, tem Danilo. E aí, Rick? É difícil, né? Porque o Danilo faz uma temporada incrível com a camisa do Botafogo e quando entrou com a camisa da seleção, parecia que ele já jogava com aquela camisa há muito tempo. E é uma posição que a gente tem um outro grandíssimo jogador, que é o Guimarães. Sim. Né? E o Paquetá também é esse jogador dessa posição. Então seriam 3 jogadores para esse camisa 8, né? Para esse segundo volante. É que o Danilo foi camisa 5 também no Palmeiras, né? Mas aqui não dá para ele jogar junto com o Casemiro, né? Os 2 de camisa 5. Pode ser uma opção ao Casemiro. Claro, mas eu não sei se o Ancelotti... Não, também acho que não. Mas acho que daria para ser. O que você está tentando colocar? eu peguei. Eu estou tentando chegar no ponto de que Danilo e Paquetá, na minha cabeça, eles tinham que estar mais garantidos na Copa do que Andrei e Fabinho. Então, o que acontece? Estou viajando muito? Não, só que você está pensando com a nossa cabeça. Sim. Mas a gente tem que pensar com a cabeça daquele homem que está na televisão ali. Que sabe muito, tá? Sabe muito. É um dos maiores técnicos da história do futebol. E ele já demonstrou que ele quer um reserva imediato pro Casemiro. Né? Antigamente a gente falava do Andrei, que também não é esse 5, mas sempre estava ali figurando nessa lista do Ancelotti. E aí ele achou dentro do Fabinho esse reserva com qualidade, com experiência. Um retorno depois de muito tempo, né? Quase um ciclo fora da seleção. Dentro de uma liga que não é tão competitiva, mas entra naquilo que a gente tem visto com alguns atletas que o Ancelotti tem, essa questão da confiança. Né? Cai no colo do Danilo também. Dito isso, Bené, não o Ancelotti, eu queria muito o Paquetá na seleção brasileira, porque para mim é um jogador diferente de todos esses que a gente falou, com capacidade da sua versatilidade. Ele poder ser um 10, ele poder ser um meio ponta, apesar que o Brasil não precisa, porque do outro lado a gente tem Estevão, Luiz Henrique, tem Savinho, tem vários outros jogadores. Mas eu queria ver, por essa qualidade técnica, é claro, por tudo aquilo que a gente vem vendo ele fazer pelo Flamengo agora, é claro que a gente sabe que ele pode fazer muito mais, mas pela identificação também com a camisa da seleção brasileira já. E nessa corrida, eu acho que vai sobrar pro Andrei. Que até um tempo atrás... Antecipou até o que eu ia perguntar. Você ia perguntar? Se temos 6, vão 5. Quem você acha que sobra e quem sobraria na sua cabeça? Pro Andrei. Nos 2? Então é isso, mano. Agora, galera, aí é só elogios para o Malvadex, né? Que o Flamengo faça uma boa partida amanhã contra o Vitória da Bahia. Se inscreva no canal, deixe seu like, que Deus abençoe, um bom feriadão. Saudações!